Lucas 22. Lucas 22, versículo 54, a partir do 54. A gente vai falar hoje sobre o canto do galo. Qual foi a última vez que o galo cantou para vocês? É bom já ir pensando um pouco nisso, sobre isso. Porque, na verdade, quando não se ouve mais a voz do galo, é porque o pecado já está encroado. Então, a gente tem que estar ouvindo a voz do galo. Mas o tema não é esse, não. O tema é fé versus humanidade, a crise existencial. O tema vai ser esse. Todos abriram? Lucas 22, 54 a 62? Podemos ler então, amém? Fala assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se ao Senhor, olhou Pedro, e Pedro olhou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos fechar os nossos olhos, a gente vai estar orando mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e glorificamos e nos rendemos diante da tua palavra, porque sabemos que ela está aqui, Senhor, para um ensinamento nas nossas vidas, Senhor. Não nos deixe sair daqui hoje sem olhar para nós mesmos, sem dar um mergulho dentro de nós e vermos que servos realmente somos, que igreja somos, ó Deus. Se somos a igreja que tu queres, ó, a igreja que tu tens, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus a olhar as nossas imperfeições, porque queremos fazer o melhor para Ti e queremos dar o melhor para Ti, mas nos ensina através da Tua palavra, através daquilo que for dito, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos a Ti, nesse nome que é sobre todos os nomes. Amém, amém. Sentar, irmãos, em nome de Jesus. A palavra aí é bem clara, já é um momento em que Pedro, está negando Jesus, a palavra já fala sobre isso. Em outro momento, antes disso, eu quis partir desse pedaço aqui que o Senhor me deu, mas o Senhor já tinha avisado aos discípulos o que ia acontecer com eles, e Pedro havia dito que ele não ia deixar o Senhor Jesus, que ele não ia abandonar o Senhor Jesus, que ele daria a vida pelo Senhor Jesus. E os discípulos, lá em Mateus fala sobre isso, os outros discípulos até concordaram com aquilo que Pedro estava falando. A gente vive no meio de uma pandemia, a gente vive no meio de uma crise, e nós temos sentido medo, sim. Aquele que diz que não tem medo está mentindo, porque a enfermidade está aí, está matando muita gente, e todos têm medo. Se não tem medo agora, já tiveram medo, já passaram pelo medo e agora estão confiando mais no Senhor ou estão realmente vendo que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, mas que Ele não perde o controle de coisíssima nenhuma. Existe aqui uma crise existencial quando Pedro nega pelo Senhor Jesus. A partir desse momento aqui, Pedro volta para o mar a pescar, principalmente depois que Jesus é crucificado. Ele volta para aquele momento
do início, em que Jesus olha para ele como pescador e fala: Pedro, me siga. E ele segue, quando o nome dele era até Simão, e o Senhor Jesus passa a chamá-lo de Pedro, coloca o nome dele de Pedro. E a gente vai vendo aqui que Pedro era todo mundo conhece um pouco a história de Pedro, e se fala muito sobre a história de Pedro, e às vezes as pessoas até falam, ele era um vacilão, Pedro não tinha noção, era sem noção, e às vezes fala, eu não queria ser igual a Pedro, eu não sou igual a Pedro, mas muitas vezes nós somos iguais a Pedro sim, e temos que tomar cuidado com isso. Pedro sempre foi aquele audacioso que se colocava, que perguntava e não tinha tempo feio para ele perguntar, ele não parava para pensar antes de perguntar. Ele tinha uma dúvida, ele perguntava logo. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, na última ceia, Pedro virou para ele e falou assim, não lava meus pés não, Senhor, não vai fazer isso não. E aí o Senhor Jesus fala até para ele, Pedro, se eu não fizer isso, você não vai ter parte, não vai ter parte comigo. O que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. E aí até fala assim, então não lava só os pés não, quer dizer, ele é tão vacilão que ele fala isso, me dá um banho inteiro. Mas era só os pés mesmo, ali era uma questão de humildade, aquele discípulo que quer ser o maior, seja o menor, aqui a gente aprende algo tremendo para a nossa vida. A gente não tem realmente que estar sendo um fariseu dentro da igreja, da casa do Senhor. Quantas vezes o Senhor Jesus sempre lançava a vara em cima dos fariseus, dos saduceus, porque veio totalmente falando ao contrário daquilo que os religiosos da época ensinavam. Em Mateus até 6, ensina que quando se dá esmola com a mão direita, deve esconder da esquerda, ou vice-versa, quando dá com a esquerda, deve se esconder da direita. Não tem que tocar trombeta sobre aquilo que se faz. Não tem que falar para os outros aquilo que se faz. Irmãos, às vezes Deus fala, ajuda aquele irmão, a gente ajuda o irmão, até o irmão mesmo fica proibido, se a gente tomar posse da palavra de Deus, de falar conosco aquilo que um dia fizemos por ele. Nem ele deve falar. Porque não é, quem tem que ver é o Senhor. Ele que vem ao culto. Quando nós fazemos pelo outro, fazemos primeiro pelo Senhor, para se cumprir a palavra dele na nossa vida. Em Mateus 6, 1 e 2, Jesus chama até os fariseus de hipócritas, porque eles tinham mania de orar em pé na praça, para todos verem. E o Senhor Jesus fala que devemos entrar no quarto e orarmos em secreto, porque é o Senhor que vai nos ver em secreto, a nossa oração. Isso não quer dizer que dentro da casa do Senhor não podemos orar, até porque no templo é lugar de oração. Mas a questão é lá fora. Hoje os hindus, tem alguns judeus também, né? E tem outros religiosos que às vezes oram. Os muçulmanos têm um horário, toca sirene, aonde estiver, eles oram. Isso chama a atenção das pessoas para a religiosidade. E Jesus sempre condenou a religiosidade. Quando ele chama os fariseus de hipócritas, é porque naquela época, na Grécia, se usava máscara para se representar. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Vocês usam máscaras para dizer que vocês são muito religiosos, quando, na verdade, vocês não fazem nem a metade da metade daquilo que vocês dizem que fazem e que querem que o povo faça. Então, tomar conta de si mesmo, olhar para si mesmo. Como também está na Bíblia, lá em Mateus, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho, é bíblico.
Quando eu olho para mim, quando eu mergulho dentro de mim e vejo que cristã eu sou, eu não tenho tempo de olhar para o outro. Aqui foi só, porque a gente acaba falando de uma outra coisa, né? Mas que está em cima disso aqui para falar quem era Pedro, quem foi esse apóstolo Pedro, como Jesus via Pedro e como Jesus vê ainda hoje cada um de nós. Nós não nos damos conta muitas vezes daquilo que somos, de como somos, o que fazemos de errado, o que fazemos de certo, somente quando meditamos na palavra do Senhor. É nesse momento que temos que parar e temos que ver. Estamos sendo, de fato, discípulos de Jesus? Temos um amor realmente pelo Senhor? Que amor é esse? É um amor realmente incondicional? Ou é um amor filéu, um amor de amigo? Que amor é esse? Quem é que pode ter um amor ágape? Um amor sem pedir nada em troca? Somos nós, na nossa humanidade, ou é somente o Senhor mesmo? Quando, na verdade, os 2 primeiros mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amar a Deus sobre todas as coisas, ele exige renúncia. Renúncia de quê? Do meu eu, das minhas vontades, daquilo que eu sinto vontade de fazer, mas porque eu sou uma serva do Senhor, eu não faço. A tentação até vem, mas eu tento não fazer. E se faço, a gente sabe que tem um Deus disposto a nos perdoar, um Deus que nos entende e que nos conhece na nossa humanidade. E a gente vê outros aí, essa daqui foi até uma crise e muito séria que o apóstolo Pedro passou, porque ele, para mim, até uma parte bem triste da Bíblia, quando os olhos dele se cruzam com os olhos de Jesus. E aquele olhar de Jesus é como se dissesse, eu não disse que você ia me negar 3 vezes, você disse que não, que você daria a vida até por mim, que eu não ia morrer sozinho, mas que você ia estar ali junto comigo. Mas Pedro precisava ser confrontado. Muitas vezes nós precisamos também ser confrontados. Para quê? Para que haja uma mudança na nossa vida. O confronto do Senhor não é algo ruim na nossa vida, mas é para que venhamos realmente meditar e pensar o que nós somos. Será que nós temos caminhado realmente como o Senhor quer até agora? Será que temos feito realmente aquilo que o Senhor quer? O Senhor ainda quer uma mudança ainda maior de cada um de nós. Às vezes, um irmão ou outro olha e vê, de repente, um pastor, de repente um presbítero, de repente um diácono, de repente até uma missionária mesmo e acha, eles estão lá na frente. Muito pelo contrário, irmãos. Desses ainda é mais cobrado ainda, uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida separada, porque esses são mais olhados até. Então, esses ainda têm uma responsabilidade maior e não são diferentes dos outros. Tem a mesma, às vezes, tendência. Tem sempre que estar aos pés do Senhor, orando, pedindo perdão, pedindo ao Senhor para estar mostrando aquilo que pode e que não pode ser feito. E aí a gente conhece também outros homens da Bíblia que viveram uma crise também. Apesar de serem homens usados pelo Senhor, viveram uma crise de negação, de negar a Deus por causa da sua humanidade. E a gente pode falar em primeiro aí, nele, em Elias. Todo mundo sabe que Elias chamou pelo Senhor e veio fogo do céu num altar que até com água ele molhou. Mas quando ele é ameaçado de morte
por uma rainha louca, uma doida lá, Jezabel, ele na mesma hora ele foge e ele vai embora. E ele pede até a morte. Ele deixa de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nas crises das nossas vidas, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Temos que prestar atenção disso. Não somos super-heróis como pensamos que somos. Nenhum de nós aqui presente é super-herói. Ninguém é super-herói. Eu vou para a presença do Senhor, eu estou na presença do Senhor, agora eu vou poder sofrer as maiores calúnias, as maiores doenças, mas eu sou forte porque eu sei que o Senhor está comigo. Não, ninguém é super-herói. E o que faz a diferença dos homens da Bíblia, e o que me chamou a atenção quando eu comecei a conhecer a Bíblia, foi exatamente isso. Que os homens da Bíblia, usados pelo Senhor, eram homens e mulheres, como eu e como vocês. Não, nenhum deles eram diferentes de nós que aqui estamos. E aí Elias custa, e Elias pede a morte. Quantas vezes, de repente, alguns de nós aqui não pedimos já a morte? Por estarmos em meio a uma crise. Senhor, me leva, não queria morrer, mas pede o Senhor para morrer. Mas não quer ir, entendeu? Mas naquele momento ali, é como se quisesse ir, porque está em crise. E tem um outro também aqui, e lá em Tiago, vamos abrir lá em Tiago, que a gente até vai poder olhar um pouquinho sobre aí Elias, Tiago 5, 7. Está aí mesmo no Novo Testamento, lá atrás, depois de Hebreus, se eu não me engano, depois de Hebreus. Tiago 5, verso 7. Olha só o que Tiago fala sobre Elias. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã. O que, na verdade, está falando aí é para não ser impaciente, como foi Elias. Meus irmãos, no 10, tomai, por exemplo, a aflição e paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Sede pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Por que eu trouxe esse texto aí da paciência e dizendo que está relacionado a Elias? Porque Elias, ele não teve essa paciência, ele se desesperou e começou a pedir a morte. Até que passou um vento e ele não reconhece que é o Senhor, e até que ele consegue reconhecer que é o Senhor, e ele começa a pensar de uma outra maneira. O Senhor manda os corvos, dar alimento a ele, começa a tratar dele, e ele começa a ouvir novamente a voz do Senhor e saber que o Senhor é misericordioso para com ele. Que a gente venha ter uma vida, um pensamento mais confiante no Senhor no meio das nossas crises, muito embora não seja tão fácil. Em Jeremias 20, 7, 8, é um outro momento de um outro profeta que vai entrar também em desespero. Vai, Jeremias 20, 8. Porque desde que fala, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia.
Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso. Novamente, outro profeta aí, em desespero, porque está falando a palavra do Senhor, está falando para o povo, e o povo continua fazendo as coisas que não deveria fazer. E ainda zombavam dele. E ele achava que ele não tinha aquela força suficiente para estar falando no nome do Senhor. E aí ele entra em crise. E no 14, olha o que ele fala. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz. Não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Ou seja, ele preferia não ter nascido, ter sido até abortado, do que ter nascido. Por quê? Porque ele estava em crise. Ele falava e o povo não ouvia. Muitas vezes nós também somos assim. Às vezes a gente vê o pecado e até nas nossas vidas, até na vida de um ente querido, e a gente fala, vem para o Senhor Jesus, vem para perto do Senhor Jesus, se arrepende daquilo que você está fazendo, de repente o Senhor volta agora e você fica, e eu não queria isso para você, você fala com amor e não adianta, a pessoa não te ouve, e aí você fica em crise com você mesmo, querendo morrer, porque é demais, e é isso que acontece aqui com Jeremias. A gente tem um outro aí, que é João, em Mateus 11, vai falar sobre João Batista. Quando João Batista é preso, João Batista sabe até que Jesus era o Messias. Antes, ele já tinha visto isso, e já tinha até falado sobre isso. Ele batizou Jesus. Mas quando ele é preso, ele manda os discípulos dele perguntar ao Senhor Jesus se ele era aquele que deveria vir mesmo. Por que João Batista fica dessa maneira lá na prisão, achando que aquele não era o Messias? Deus estava calado para João. João tinha defendido, de certa forma, um pecado que estava havendo ali no palácio de um judeu, então, que tinha casado com uma cunhada. Mas, e por isso, foi pedido a cabeça dele, até depois a gente vê isso. E por isso ele é preso. O homem só fala coisas boas, só prega as boas novas, preparando o caminho para vir o Senhor Jesus. E quando ele está preso, nada acontece. O Senhor não vai lá. Dá para vocês se colocarem um pouco no lugar de João, e o que cada um pensaria também? Será esse o Messias mesmo? Ele não vem aqui nem me ajudar? Ele não vem aqui me libertar, não? Ele não vem aqui fazer alguma coisa por mim, não? Aí ele duvida, de certa forma ele duvida, e pede os servos dele, para os discípulos dele, para ir perguntar ao Senhor Jesus se era ele mesmo. E o que o Jesus fala? Ao invés de sair de lá, ir lá até ajudar João, não faz isso. Ele faz alguns milagres e fala para os discípulos de João. Fala para eles o que vocês estão vendo. Que paralítico anda, cego enxerga, surdo e mudo começam a falar, começam a ouvir novamente. Fala para ele aquilo que vocês estão vendo. E aí João começa realmente, tem a certeza de que aquele é o Messias. Mas João também foi um que entrou em crise. A gente não pode esquecer isso. E como que ele entrou em crise? Em meio ao silêncio de Deus. Às vezes a gente ora e Deus não responde. Parece que Deus
não está ouvindo a nossa oração. Mas, na verdade, até no silêncio, Deus está nos ensinando. Até quando Deus não responde às nossas orações, Deus está nos ensinando. Não é possível que aqui não esteja mais de uma pessoa que não pense o que Deus quer nos ensinar com essa crise. Por que nós tivemos que nos separar tanto? Por que nós tivemos que deixarmos de nos abraçarmos, de olhar o sorriso um do outro, estampado na face? Por que isso? Por que Deus permitiu isso? Muitas vezes eu tenho feito essa pergunta. As respostas são muitas. Deus nos quer mais envolvido com Ele. Deus nos quer clamando mais a Ele. Deus quer que confiemos mais nele. Mas diante de tanta morte, Maria Olinda, faltando oxigênio lá em Manaus, naquelas cidades ribeirinhas, onde tem pessoas de uma classe social mais baixa, é com esses pequeninos, esses que sofrem tanto. Cadê a misericórdia do Senhor? Mas o Senhor está no controle. Com certeza, o Senhor não perdeu o controle. A gente tem que crer nisso. Até porque o Senhor não perde o controle de coisíssima nenhuma. Somos nós que achamos que o Senhor perde o controle. Atrás disso tudo tem um propósito do Senhor e um propósito bem definido. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso para vocês, mas no início eu não conseguia orar para Deus parar com a pandemia. E eu me desesperava com isso. E eu sabia que aquilo era um plano de Deus, para eu não orar mesmo. Eu demorei meses para orar. Toda vez que eu ia orar, vinha uma voz, já não falei que não é para orar? Hoje a gente já sabe que é outro momento e que deve orar mesmo. Mas ali no início era difícil para mim orar, muito difícil para mim orar. Então existe realmente um propósito. E eu não tenho dúvida de que Deus está no controle. Assim como a terra, lá no início, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra, eu creio que hoje é a mesma coisa. A terra está em meio à pandemia, mas o Espírito do Senhor está sobre todos que temem a Ele. Eu não tenho dúvida disso. Ah, mas morreram alguns pastores, morreram alguns cristãos. Como é Deus levá-los? Houve um momento deles aqui, e depois, como é Deus levá-los? Aqueles que ainda não foram, é porque ainda não chegou realmente a hora de Deus recolher. Amém? Um outro que entrou em crise foi também Paulo. Em 2 Coríntios 1, a gente vê falar sobre isso. Vamos abrir lá um instantinho, 2 Coríntios. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios. É depois do primeiro, se ajuda. Vamos lá. Capítulo 1, verso 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ou seja, ficaram desesperados que poderiam até perder a vida. Então houve uma tribulação e tanto. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, muitas vezes, vem uma luta grande sobre cada um de nós, para que a gente não tenha essa confiança em nós mesmos. Às vezes, nesse momento que a gente vive,
não pode se confiar em dinheiro, né? Ah, eu tenho dinheiro, eu vou ter um dos melhores médicos. Tem gente aí que tem dinheiro e que não está conseguindo aquilo que deveria ter realmente para passar por esse momento aí do vírus. Então, a gente não pode confiar naquilo que nós podemos. Às vezes pensamento positivo. Gente, às vezes o crente tem uma mania de ter pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é a certeza das coisas que não se vê. A certeza em Deus, que Deus tudo pode. Deus, um ser superior. A todos nós, que nós muitas vezes nem alcançamos quem Ele é. Nós temos essa dificuldade de sabermos quem é o Senhor. Por isso o Senhor Jesus veio e começou a ensinar os apóstolos, os discípulos. E mesmo assim, os discípulos ainda não entendiam, estando do lado do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus falava. Porque quantas vezes o Senhor Jesus falava assim, vivendo tanto tempo comigo e ainda não está entendendo nada do que eu estou falando? E hoje não é diferente. Muitas vezes não entendemos, mas não entendemos porque não meditamos na palavra. Queremos ler essa palavra com o nosso intelecto. E essa palavra não se discerne com o intelecto, mas sim espiritualmente. Se não for assim, não vai se entender. Tanto que uma pessoa semi-analfabeta, ou até analfabeta, mas analfabeta, ela vai aprender a ler na Bíblia, ela acaba aprendendo a ler na Bíblia, ela tem um discernimento, às vezes, da palavra, que muitas vezes um poliglota não tem. Uma pessoa que fala vários idiomas, ele não tem aquele discernimento que aquela pessoa que tem pouca instrução tem. Porque a Bíblia só se discerne espiritualmente. A Bíblia não é um livro como um livro qualquer. O que nós temos aqui parece um livro, mas não é um livro. São vários livros. Nós andamos de casa para a igreja, da igreja para casa, com uma biblioteca debaixo do braço. Porque são 66 livros. Então, a gente não anda com um livro só. Mas andamos com vários livros. E uma biblioteca ambulante, que é a Bíblia. E só se discerne espiritualmente, amém? Pedro nega Jesus com medo de perder a vida. E em outro momento, logo depois da ceia, que Jesus começa a falar com os discípulos e fala o que vai acontecer com ele, Pedro fala que daria a vida dele para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E Pedro e os outros discípulos concordam com aquilo que Pedro está falando, porque eles dizem também, que, de certa forma, concordando, que eles dariam a vida também pelo Senhor. Hoje não é diferente. Diz a palavra que quem perder a sua vida irá ganhá-la. A palavra de Deus fala isso. Mas quem realmente renuncia totalmente às suas vontades, e eu estou falando 100% da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Quem aqui poderia dizer essa noite? Não fale, tá? É para você mesmo, cada um respondendo para você. Que perderia a vida, renunciaria à própria vida em prol do Senhor Jesus, em prol da vontade de Deus. Quem faria isso? Porque a palavra de Deus garante que quem perder a sua vida, a sua vontade aqui nesse mundo, esse vai ganhar o reino dos céus. A palavra de Deus fala também que estreito é o caminho e que a porta estreita também é. Entra um de cada vez.
Às vezes no caminho você pode até ir carregando e arrastando alguém, mas na porta vai entrar um de cada vez. São coisas e que a gente está trazendo aqui hoje para que possamos juntos refletirmos sobre isso. Que cristão eu sou? Que cristã eu sou? Como eu sou realmente diante do Senhor? Mas pode acreditar, o Senhor vê em cada um de nós aquilo que ainda temos, aquilo que ainda tem que ser completado. Há pouco tempo, o Senhor deu visão a uma irmã e ela ficou com medo quando ela teve a visão. E ela me contava de como ela ficou apavorada. E ela falou para mim, eu nunca pensei que eu ia ter medo. Eu nunca pensei que eu ia sentir medo quando eu visse a terra vazia. Mas por que o Senhor deu essa oportunidade dela ter essa visão? Estava falando com ela. Para que fosse trabalhado nela esse medo. Porque ela estava achando que ela estava pronta. Ela estava pronta para quê? Para habitar no novo céu e na nova terra. Quando na verdade não estava. Ela sente medo. Então, ela sentindo medo, diante de alguma dificuldade, ela de repente poderia recuar. Então, o Senhor estava dando a possibilidade a ela de estar trabalhando esse medo que ela desconhecia nela. E mais uma vez, a gente vê aí o quê? Que Deus conhece cada um de nós que aqui estamos no nosso interior, coisa que muitas vezes nós mesmos não conhecemos. Outras maneiras de negar Jesus. A amizade com o mundo, né? A palavra de Deus fala, lá em Mateus 6:24, que não dá para a gente servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou serve a mamão, ou serve ao mundo. A gente tem que saber realmente escolher. E lá em Gálatas 5, também 19, vamos dar uma olhadinha lá? Em Gálatas 5, 19, antes de Efésios. Vai falar sobre os tipos de pecado aí da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, prostituição, temos que ter muito cuidado com esse tipo de pecado. Impureza, né? Ser impuro. Lascívia, que é uma tendência aí a sexo. Idolatria, às vezes a gente acha que idolatria é só a santo, imagens e tal, mas quando na verdade a gente idolatra um marido, idolatra um irmão, idolatra um filho, e a gente tem que ter cuidado com isso. Feitiçaria, às vezes a gente acha que feitiçaria é só fazer aquele trabalhinho ali, quando na verdade, quando você já deseja mal em alguém, eu já acho que você já está lançando feitiço sobre o outro. Inimizade, porque quando você ouve alguém falar de alguém com você e você concorda com aquilo, é complicado demais, porque você pode estar ajudando a levantar aí uma inimizade entre duas pessoas, quando na verdade você deveria ter o fruto do Espírito e ser um pacificador. Emulações, iras, às vezes tem gente que se ira à toa, pelejas, ou seja, fica discutindo um assunto toda a vida, dissensões, fica dividindo aí, às vezes, e quantas vezes a gente vê isso muito no meio de igreja, divisões, né?
heresias, quando se fala alguma coisa que não está de acordo com a palavra. Inveja é querer ser o outro, não estar satisfeito com aquilo que você é. Se você não se amar, como você vai amar o próximo? Quando o segundo mandamento é esse: amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar. Se eu não me amar, eu não vou amar o outro. Então eu só sinto inveja de alguém quando eu não me amo. Porque eu sinto vontade de ser a outra, de ter o que o outro tem. Quando eu não estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Homicídios, aí a gente sabe direito bem o que é isso, né? Bebedices e glutonaria. Quantas pessoas, às vezes a gente se excede um pouco e come demais, né? E isso daí tem que ser trabalhado em cada um de nós, porque também não agrada o Senhor. Conclusão de todo o nosso assunto dessa noite, dessa negação, né, de Pedro diante do Senhor Jesus. A gente vê que no final, quando os olhos dele se cruzam com os olhos do Senhor, ele se arrepende amargamente. Aí vai ter um outro momento que ele está lá em João 21, 15 e 18, onde o Senhor Jesus, depois de ressurreto, depois de ressuscitar, se encontra com Pedro. E ele faz, para mim até me emociona, porque é um momento bonito de se ver, porque ele faz umas perguntas a Pedro. E eu vejo assim o Senhor como um Deus muito carinhoso mesmo, que Ele nos dá chances, e quantas chances Ele nos dá. Só que um dia essa porta vai ser fechada, e aí as chances vão acabar. Por isso nós devemos estar atentos a cada dia que vivemos. Cada dia, porque não sabemos o dia que seremos recolhidos. Por isso, viver cada dia. Mas aí o Senhor Jesus vai ter um papo, como eu disse antes. Pedro, quando nega Jesus, Jesus é crucificado, ele volta para o mar, para a profissão dele de pescador, a pescar e tal. Depois Jesus começa a aparecer e Jesus aparece na praia. E aí chama Pedro e faz umas perguntas a Pedro. Deixa eu abrir aqui, João 21. Ele vai perguntar a Pedro 3 vezes se Pedro ama ele. 21, 15, 21, a partir do versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, ele aí já tinha ressuscitado, tá? Simão, filho de Jonas, você vê que ele chama de Simão. Porque ele volta a ser pescador. Amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus tornou a perguntar uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me, ágape? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? Só que Jesus está perguntando, ágape. E aí ele fala, e disse, Senhor, tu sabes tudo, eu te amo, filéu. Porque Jesus sabe que sabia que o amor de Pedro não era um amor incondicional. Mas nesse final aqui, Pedro até não responde filéu, mas responde para ele, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacentas as minhas ovelhas. Nessa hora, Jesus sabia que Pedro
já estava preparado. Pedro já podia, realmente tinha consciência da humanidade dele e sabia o que ele podia fazer. E sabia que podia cumprir aquilo que o Senhor Jesus estava pedindo a ele. Tanto que tem alguns estudiosos de teologia antigos que falam que Pedro, ele teve até uma morte de cruz, só que ele não quis que fosse uma morte de cruz igual a de Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí, a Bíblia não diz isso, né? Mas são os estudiosos que dizem. Porque no verso 18, Jesus fala: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, ou seja, falavas por si mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Alguns estudiosos, lendo esse versículo aqui, diz que aqui Jesus já está dizendo a morte que Pedro ia sofrer, que era uma morte de cruz e que ele ia pedir até para ser crucificado, mas de cabeça para baixo, né? Para não, que ele não se achava nem digno para ser crucificado como o Senhor Jesus foi. Irmãos, é dessa maneira que a gente ama. Quem nos ama de uma maneira incondicional é o Senhor. Ele não olha para aquilo que nós temos de pior, mas Ele olha para aquilo que nós temos de melhor. E Ele que nos escolheu. E por mais que a gente venha e dê escorregões e mais escorregões, ainda assim a mão do Senhor vai estar sempre estendida. Para toda vez que nós tivermos nos arrependido daquele ato que não agradou ao Senhor, Ele nos estenda a mão, Ele nos erga e Ele nos levante de novo. Assim como Ele fez com Pedro, Ele faz com todos nós. Basta o quê? Que nós venhamos nos arrependermos verdadeiramente a cada escorregadela que viermos a dar. Amém? Que essa palavra seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando agora. Eu não guardei, não tinha uma caneta para estar anotando, mas teve vários louvores aqui, que enquanto eu estava ali, o louvor falava exatamente dessa palavra. Foi algo impressionante. Até a palavra mesmo de abertura também falava numa questão da gente estar fazendo um apanhado de como é a nossa vida diante do Senhor. Então, a gente percebe que a palavra realmente vem do Senhor e que é para o nosso ensinamento, para que a gente venha tomar posse e venha ter uma vida totalmente diferente diante do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então e vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi dita, ó Deus, e nós nos rendemos a ela, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, assim como essa última parte, te falar que nós te amamos. E nós reconhecemos, Senhor, que dentro da nossa humanidade, o nosso amor, muitas vezes, não é um amor incondicional, como Tu mereces de fato, Senhor. Mas é o que nós temos para Te dar. Por isso, nos perdoa, Senhor, dos altos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, ó Deus, nos perdoa, Pai, porque tudo que queremos, e Tu sabes, que lá nas profundezas do nosso ser, nós queremos fazer a Tua vontade, mas muitas vezes não fazemos, muitas vezes não conseguimos, Senhor. Mas saiba que nós Te amamos, Te adoramos. Tu és o nosso baluarte,
Tu és o primeiro e o único nas nossas vidas, Senhor. Nós não temos outro Deus, porque não há Deus como Tu. Tu és infinitamente grande. Tu deste Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, não deixe, Senhor, que venhamos ficar distraídos com as coisas do mundo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, jamais, ó Deus, de termos, Senhor, Tu como nosso baluarte, como primeiro nas nossas vidas, Senhor. Que os nossos olhos estejam sempre gravados na Tua cruz, Senhor. Senhor, que possamos, como aquele louvor, Senhor, saber que a porta da graça vai estar sempre ali, Senhor. E que quando precisarmos dessa graça, Tu estarás disposto a nos dar, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos a Ti, Pai. Nesse nome que é sobre todos os nomes. Nos perdoa dos altos céus, Senhor. E tudo aquilo que não foi falado, ó Deus, na palavra que Tu nos trouxe aqui nessa noite, que venha ser dito durante essa noite e durante o dia de amanhã e o sábado, Senhor. Porque sabemos que um novo alimento no domingo teremos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Porque é necessário que Tu cresças e que nós, cada um de nós que aqui estamos, venhamos mais e mais diminuirmos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém.